Olá, querido, Deus abençoe a sua vida. Eu sou Antônio Paulino, para alguns, professor Paulino. Para você que acompanha nossos vídeos, hoje eu quero falar resumidamente acerca da carta de Paulo aos Filipenses. A cidade de Filipos era originalmente conhecida ou chamada de Crenides, que significa pequenas fontes. Em 358 a.C., Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, conquistou essa cidade das mãos dos Trácidos, ou melhor, dos Trácios, e pôs nela o seu nome em sua homenagem. Filipos era uma cidade da Macedônia e também colônia de Roma. A plantação da Igreja de Deus em Filipos deu-se a partir da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, impelido por uma visão. Paulo e seus companheiros estabeleceram a igreja, a qual foi a porta de entrada do Evangelho de Cristo na Europa. Mediante intensas hostilidades, açoites, prisões, terremotos e milagres, são formados os vestígios dos alicerces dessa comunidade cristã. Eu queria ler para você, lá em Atos 16, como tudo isso aconteceu, como tudo isso surgiu. Então, Lucas registrou em Atos 16, capítulo 16, versículo de 6 a 10. Lucas escreveu o seguinte: Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impelido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, dizendo: passa a Macedônia. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Em Filipos, aconteceram 3 fatos importantes. Quando Paulo atende essa visão, ele compreende que Deus estava chamando ele, nesse momento, não para ir para a Ásia, mas para ir para a Macedônia, e ali entrar na Europa e começar a plantar igrejas ali na Europa. Então, em Filipos, 3 fatos importantes aconteceram. O primeiro desses fatos foi que uma mulher influente, uma mulher empresária chamada Lídia, ela foi alcançada com a pregação do Evangelho. E na sua casa nasceu a primeira igreja na Europa. Essa mulher chamada Lídia, que tinha um coração aberto, era propensa a receber o Evangelho. Então nasce a primeira igreja ali em Filipos, na casa da Lídia. Um segundo fato foi uma jovem adivinhadora que dava lucro para os seus senhores. Ela foi liberta e ela ficou vários dias falando que Paulo e Silas eram homens de Deus, mas isso de uma forma insistente. Eles perceberam que havia um espírito, não da parte de Deus, mas um espírito maligno que influenciava aquela mulher. E Paulo e Silas repreenderam aquele espírito e ela foi liberta. Queridos, em função da libertação dessa jovem, Paulo e Silas foram parar na prisão, porque ela foi agora impedida de dar lucro aos seus senhores com as adivinhações, né? E Paulo e Silas foram para o cárcere lá em Filipe. Eles foram açoitados, né? Presos em as condições mais precárias que se possa imaginar. Eles ficaram no interior do cárcere, né? No lugar mais profundo, lá no interior do cárcere. E o terceiro fato foi que houve um milagre
e as portas, né, foram abertas, as correntes, as cadeias foram desamarradas, né, de Paulo e de Silas. Em função disso, o carcereiro, ele queria se matar. E Paulo, ele disse para aquele homem, olha, não faça tal coisa, não vai acontecer nada com você. E Paulo pregou o evangelho para aquele homem, e tanto ele como a sua casa foram alcançados pelo evangelho. Então foram esses 3 fatos importantes. A conversão de Lídia, a libertação dessa adivinhadora e a conversão do carcereiro juntamente com a sua família. Essa carta, queridos, ela foi escrita na primeira prisão de Paulo em Roma. Quando Paulo estava preso em Roma, ele escreveu essa carta. E ela tem como tema a alegria e a unidade em Cristo. Se Paulo estava preso, qual a motivação de tanta alegria, amados? Essa pergunta nos constrange, né? Por que Paulo estava tão alegre? E por que tem esse tema? Nos constrange porque a motivação em muitos lugares hoje são ganhar alguma coisa em termos de materiais, em benefícios financeiros. E essa alegria que Paulo menciona aqui, ela tem uma outra motivação. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 14, veja por que Paulo estava alegre. Porque o evangelho estava sendo anunciado para toda a guarda pretoriana no palácio de Roma. Quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Veja a alegria. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então veja qual era a motivação de Paulo, qual era a sua alegria, porque ele estava pregando o evangelho para toda a guarda pretoriana. Todo o palácio estava tomando ciência do evangelho. Nós temos aqui uma lição que precisamos guardar com tudo isso daqui. Essa epístola revela a mensagem, a verdadeira mensagem, né? Essa mensagem eterna que é a verdadeira alegria, ela somente será encontrada em um relacionamento pessoal dinâmico com Jesus Cristo e na garantia de que Deus pode transformar circunstâncias adversas para o nosso bem e para a sua glória. Qual é a sua alegria? O que tem promovido a alegria no seu coração? E a gente precisa refletir com relação a isso. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe e dê um like caso você goste desses vídeos. E se quiser se aprofundar nesse assunto, nessas cartas e no livro de Atos, nós promovemos esse livro aqui, que tem como tema de Jerusalém a Roma, Atos e as Cartas Inspiradoras, da editora Pod. Caso você queira se aprofundar um pouco mais, você pode adquirir esse livro, tá certo? Então fique com Deus, um abraço e obrigado aí pela sua atenção.